O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Prado. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, de cursos preparatórios para concurso, bem como para exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos aqui para falar sobre o tema improbidade administrativa e agentes públicos. Vamos falar sobre as sanções que estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Quando se fala em sanções da Lei de Improbidade, é importante termos em mente o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição? Os atos de improbidade administrativa importará a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ao analisarmos o próprio dispositivo constitucional, entendemos que temos aí punições que são político-administrativa e civil. Se for crime, se constituir como crime, vai ter uma ação penal cabível para isso. Essas disposições estão elencadas na Lei 8429 de 92, bem como, além das que estão previstas na Constituição, traz outras disposições de sanções, como, por exemplo, a multa civil, proibição de contratar com a administração pública, bem como perda dos bens e valores acrescidos ao patrimônio. Fazendo uma referência à perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio, vamos remeter lá para o artigo 6º da Lei 8429 de 92, que fala justamente sobre isso. Ele diz que, em caso de enriquecimento ilícito, perderá os bens e valores acrescidos ao patrimônio, o agente ímprobo, ou seja, aquele que praticou o ato de improbidade. Cabe ressaltar que essa perda dos bens e valores acrescidos ao patrimônio não tem nada a ver com ressarcimento erário e multa civil. Ou seja, seria mais uma sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Como assim, Alexandre? Exemplifica para mim. É simples. Se uma pessoa pratica, por exemplo, o ato de enriquecimento ilícito no valor de 1 milhão contra a administração pública, por enriquecimento ilícito, ele vai ter as seguintes sanções. Por exemplo, suspensão de direitos políticos de 8 a 10 anos. Proibição de contratar com a administração pública por 10 anos. Multa civil de até 3 vezes o valor do enriquecimento. Ressarcimento erário do prejuízo do erário e ainda perda de 1 milhão. Se você somar a quantidade de valor que ele vai ter que devolver para a administração, que ele vai ter que pagar para a administração, é muito maior do que o enriquecimento de apenas 1 milhão que ele praticou. Então, só para você observar que a situação é gravosa. O objetivo da administração pública, ao fazer a Lei 8429/92, é inibir a conduta do agente ímprobo, daquele agente público que ingressa no serviço público com critério de desonestidade, de má-fé, aquele servidor que entra já no intuito de praticar crime, corrupção. Sabemos que a improbidade administrativa, por si só, pode ser configurada como uma corrupção, mas a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, Lei 8429 de 92, não fala sobre essa parte criminal. Se constituir crime, vai estar prevista lá no Código Penal ou na Lei Extravagante Penal e vai ter um processo só para isso. Os penalistas, inclusive, dizem que além da esfera administrativa, civil e penal, existe a esfera da improbidade administrativa. Então seria uma quarta categoria, uma quarta esfera de ato ilícito. Em relação à sanção de suspensão dos direitos políticos, é uma sanção político. Maria Silvia Zanella de Pietro discorda que seja político-administrativa, pois ela diz que o fato de já suspender os direitos políticos, ou ainda que haja uma perda transitória, não é a expressão mais adequada, mas ela se utiliza dessa expressão, traz como consequência a perda da função pública. Pois é sobre isso que nós vamos falar.
sobre as sanções da improbidade administrativa. Mas antes disso, vamos dar um pulinho lá no artigo 7º da Lei 8429 de 92. Lá no artigo 7º, ele fala que a autoridade administrativa que tomar conhecimento de ato de improbidade administrativa deverá representar ao Ministério Público para que ele requeira a declaração da indisponibilidade dos bens. A partir do momento em que ele determina esse pedido de indisponibilidade dos bens, significa dizer que aquele agente que praticou o ato ímprobo, ele vai ter os seus bens indisponíveis. Continua sendo proprietário, continua tendo a posse, mas não pode, por exemplo, alienar tal bem. Medida diferente é o sequestro, também previsto na Lei 8429 e criticado por alguns doutrinadores, que a medida correta deveria ser de arresto. Entretanto, não vamos entrar nesse detalhe e apenas discutir os institutos da indisponibilidade, do sequestro e do perdimento. Quando se fala em indisponibilidade, o agente público ímprobo continua detentor da propriedade e da posse, só que ele não pode dispor do bem, não pode alienar, não pode transferir. Quando ocorre o sequestro, é uma medida cautelar judicial que retira a posse do titular de propriedade. Então, o agente ímprobo, quando tem um bem sequestrado, ele continua titular do bem, ou seja, continua titular da propriedade do bem, mas ele não pode usufruir, ele não tem a posse. Já a punição de perdimento é quando você retira a propriedade daquele bem. Só para exemplificar, para você poder entender. Vamos supor que você, foge um pouquinho da improbidade só para você se situar, comprou uma mercadoria de forma lícita, comprou nota fiscal, bonitinho, direitinho, um dinheiro de origem lícita. Só que você resolveu comercializar esse bem no lugar proibido, num lugar que você não tem permissão para fazer. Um camelô, um ambulante. Você resolveu vender a mercadoria na rua sem autorização do governo. A partir desse momento, o governo, que exerce o poder de polícia, de fiscalização em cima do particular, do administrado, ao verificar e constatar que você está praticando uma atividade ilegal, uma atividade sem autorização, retém a mercadoria e faz a apreensão. Leva para o depósito de fiscalização. Você, de posse da nota fiscal, vai até esse depósito tentar retirar a mercadoria porque ela é lícita. Aí o fiscal vai virar-se para você e vai dizer, não pode. Mesmo você tendo uma origem lícita do material, você estava desempenhando uma atividade ilegal. E uma das sanções por essa atividade ilegal é o perdimento dos bens. Nesse momento, você não tem mais a titularidade nem a posse daquele bem. Perdeu. Então, qual a diferença entre os institutos? Medida cautelar de indisponibilidade mantém a titularidade e a posse. Retira a possibilidade de alienação. Medida cautelar de sequestro mantém a titularidade, mas retira a posse. Punição, sanção de perdimento, já não é medida cautelar, é sanção, é punição. Retira a titularidade e a propriedade. Então, são institutos jurídicos distintos que a própria lei de improbidade administrativa faz ressalva e faz tratamento em seus aspectos. Cabe ressaltar ainda e chamar a sua atenção que a autoridade administrativa que tomar conhecimento, isso quer dizer que ainda está no âmbito administrativo. Quem é essa autoridade administrativa? É o chefe do servidor. É um superintendente, é um diretor. E na medida que esse chefe do setor toma conhecimento, ele representa o Ministério Público. Olha só o verbo, ó, representar ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, não tem como decretar essa medida. Então, o Ministério Público vai requerer ao juízo. Então, o Ministério Público faz um requerimento ao juízo da indisponibilidade dos bens. O juiz é que decreta a indisponibilidade dos bens. Bom,
Então, nós temos o verbo representar. A autoridade administrativa representa o Ministério Público. Temos o verbo requerer. O Ministério Público requer ao juiz. E temos o verbo decretar. O juiz decreta por um requerimento do Ministério Público. O Ministério Público não fica condicionado ao requerimento da autoridade administrativa para assim fazê-lo. Ele pode fazer independentemente da representação da autoridade administrativa. Até porque é princípio constitucional instituidor do Ministério Público, do membro do Ministério Público, fazer-se cuidar da probidade, do patrimônio, dos bens da administração pública. Então ele pode tomar essa iniciativa e adotar essa medida cautelar. Importante ressaltar que, uma vez adotada a medida cautelar, a ação principal deve ser iniciada dentro do prazo de 30 dias. Qual é a ação principal? É justamente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alexandre, é em qualquer espécie ou qualquer modalidade que pode ser adotada a indisponibilidade dos bens? Não. Só posso adotar a indisponibilidade dos bens se houve enriquecimento ilícito ou prejuízo erário. Não há que se falar em indisponibilidade dos bens no que se refere a atos que atentem contra os princípios da administração. Até porque o objetivo da indisponibilidade dos bens é justamente fazer com que eu assegure, em formato cautelar, a reposição ao erário do prejuízo causado ou a reposição em razão da multa civil aplicada por enriquecimento ilícito. Então, esse é o objetivo da administração. Então, adota essa medida cautelar. Se é uma medida cautelar, Alexandre, é necessário que estejam presentes os requisitos do fumus, bonis, iuris e periculum in mora, ou seja, fumaça do bom direito e perigo da demora. Aí que está a grande questão e discussão doutrinária. Há parte da doutrina que entende sim, outra que diz que não, que como o entendimento é pró-societá, vai se aplicar essa disposição. A grande questão é a seguinte: eu vou tornar indisponíveis os bens que garantam integral ressarcimento do dano. Se o patrimônio do agente ímprobo for maior do que o dano, eu vou pegar somente o limite do que se aplica àquele real ressarcimento integral do dano, e não o além. Então, a indisponibilidade não recai sobre todo o patrimônio, apenas o patrimônio necessário para fazer a reposição ao erário ou em relação ao valor do enriquecimento ilícito. Por ato de enriquecimento ilícito, nós temos o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, Lei 8.429 de 92. Nesse artigo 9º, nós temos diversos verbos que dão a ideia de soma, de acréscimo ao patrimônio do agente ímprobo. Importante ressaltar que o agente tem que se enriquecer para configurar o enriquecimento ilícito. Se ele praticar algum ato que enriqueça terceiros, não é enriquecimento ilícito, mas sim prejuízo erário. Então, para se configurar como enriquecimento ilícito, o enriquecimento tem que ser da pessoa que pratica o ato. Então, nós temos verbos lá no artigo 9º, como receber, perceber, que é a mesma coisa que receber, utilizar, de patrimônio, de imóvel, de bens do Estado em atividade particular. Nós temos lá verbos no sentido de que você se beneficia de qualquer forma. Verbos que dão a ideia de utilização, de ganho, de acréscimo patrimonial. Só que não adianta a gente ficar lá decorando tais disposições. Porque essa lista, ela é aberta, é exemplificativa. Não tem como prever todas as situações de desonestidade que um agente público pode praticar. Então, para isso, nós temos situações abertas e, notadamente, a legislação traz os casos. E o agente público, se incorrer em uma dessas previstas ou possíveis de locupletamento, de enriquecimento, responderá nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. No artigo 12, no inciso 1, nós temos as sanções em decorrência de atos praticados por improbidade administrativa. Essas sanções estão previstas e algumas sanções são gradativas e outras não gradativas. Por exemplo,
Suspensão do direito político é gradativa. Perda da função pública é não gradativa. Multa civil é gradativa. Ressarcimento ao erário é não gradativa. Proibição de contratar com a administração é gradativa. Existem situações que vão gradar de acordo com a complexidade e a gravidade do fato, e outras que vão se manter independentemente da gravidade do fato. Por exemplo, você acha que enriquecimento ilícito é mais grave que prejuízo ao erário? A resposta é sim. Você acha que prejuízo ao erário é mais grave que atos que atentem contra os princípios da administração? A resposta é sim. Então, quando você analisa a lei e vem lá artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º, eles abordam do mais grave para o menos grave. Então, por isso que eu estou te dizendo que a lei de improbidade administrativa não analisou o enfoque criminal, apesar de nós sabermos que o enriquecimento ilícito vai incorrer em algum dos crimes. Mas pode acontecer ato de improbidade que não seja crime. Por isso que existe a lei de improbidade e por isso que existe a legislação penal. São coisas diferentes. A suspensão dos direitos políticos por enriquecimento ilícito são de 8 a 10 anos. Há uma gradação. Quem vai analisar a gradação é o magistrado que vai aplicar tal sanção. A multa civil por enriquecimento ilícito é de até 3 vezes o valor do enriquecimento. A perda da função pública vai se dar somente após o trânsito em julgado da sentença, assim como a suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com a administração se estende à pessoa jurídica quando o agente público é sócio majoritário dessa sociedade, por 10 anos no caso do enriquecimento ilícito. E ele fica proibido de retornar ao serviço público federal, nos termos da Lei 8.112, para sempre. Então, são situações muito gravosas que são imputadas na lei de improbidade administrativa. Caso haja prejuízo ao erário por enriquecimento ilícito, ele tem que ressarcir o erário. E ainda vai perder os bens e valores acrescidos ao patrimônio. Então, observe o tamanho das consequências e o tamanho das sanções ao praticar um enriquecimento ilícito. Além do enriquecimento ilícito, nós temos o prejuízo ao erário. Como eu posso distinguir o enriquecimento ilícito do prejuízo ao erário? É simples. No prejuízo ao erário, se houver um enriquecimento, o enriquecimento nunca é do agente ímprobo. É sempre porque beneficiou terceiros. Ele mesmo não pode se beneficiar de nenhuma forma, porque senão estaria configurado o enriquecimento ilícito e não prejuízo ao erário. Esse prejuízo ao erário, que é ocasionado e acarretado por malbaratamento, por omissão ou negligência do agente público no desempenho de sua função, prejudica e causa prejuízo à administração, podendo beneficiar a terceiros, mas nunca a ele próprio. É a única modalidade de improbidade que admite a forma culposa, justamente porque são ideias de omissão e negligência no desempenho da função, causando prejuízo à administração ou beneficiando terceiros. Vou ressaltar uma situação de prejuízo ao erário, que é justamente frustrar processo licitatório. Cuidado, se eu frustrar concurso público, já não é prejuízo ao erário. Aí é a hipótese de atos que atentem contra os princípios da administração. Aí você vai se perguntar, como assim? Se eu frustro o processo licitatório, é prejuízo ao erário. Se eu frustro o concurso público, são atos que atentam contra os princípios da administração. Qual é a lógica, Alexandre? É simples. Para uma licitação, a administração demanda tempo e dinheiro para a realização do procedimento, projeto. No concurso público, é você que vai prestar o concurso que vai financiar todo o procedimento. Então, na verdade, na licitação, o prejuízo é direto para a administração. No concurso público, você desobedece os princípios, frustrando o procedimento licitatório. Vamos ouvir agora a pergunta de nosso aluno, referente ao tema improbidade administrativa. Olá, professor. Meu nome é Victor Brasil e minha dúvida é: somente pode ocorrer ato de improbidade administrativa por desobediência dos princípios constitucionais? Olá, Vitor. Pergunta boa, né? O que ele perguntou foi: Alexandre,
somente por desobediência dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é que eu respondo por improbidade administrativa? A resposta é não. Além dos princípios constitucionais, eu tenho outros princípios que estão previstos na própria Lei de Processo Administrativo, Lei 9784 de 99, dentre eles o da razoabilidade, temos o princípio da proporcionalidade, temos ainda o princípio da honestidade, da boa-fé, a boa-fé, inclusive, que é exigida de ambas as partes numa relação contratual. Lá no artigo 422 do Código Civil, é exigida a boa-fé numa relação contratual. E não é diferente em relação à administração. Essa boa-fé, inclusive, representa a boa-fé objetiva e subjetiva. Qual seria a diferença? O que eu estou sentindo ao entrar numa relação jurídica e os meus atos dizem o que ao praticar para aquela relação jurídica? A subjetiva é o que eu sinto, é intrínseco. E os meus atos são a objetiva, é extrínseco. Então, o que eu estou querendo daquela relação jurídica? Eu tenho que ter essa boa-fé. Ao adotar um procedimento de boa-fé e a administração adotar o procedimento de boa-fé por parte dela, cria-se uma segurança jurídica. Segurança jurídica é um princípio previsto na Lei de Processo Administrativo também, que dá garantias ao administrado. Se engana você que a administração faz a lei de processo para ela. Os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. Então a administração não precisa, não. Ela pratica o ato porque ele é legítimo. Você que prove que é ilegítimo. Então ela não precisa de lei de processo. A Lei 9784 foi criada para garantir ao administrado o livre exercício de requerer e pleitear junto à administração. E esse princípio da segurança jurídica é a base desta relação, em que o administrado, que é o particular, tem que entrar de boa-fé. E a administração também tem que entrar de boa-fé. Há casos em que a administração pública, por ter esse princípio da segurança jurídica, teve que passar por cima do princípio da legalidade para manter aquela relação jurídica em virtude da boa-fé, objetiva e subjetiva das partes envolvidas ali. E é com foco nisso, nesses princípios, não só os constitucionais, mas também os administrativos, que o administrador público deve pautar a boa administração. Os atos devem ser legais, legítimos e morais. Cria-se e constitui-se aí o conceito da juridicidade. Então, a partir desse momento é que se faz uma boa administração. Na medida em que o administrador público desobedece esses princípios, ele pode estar incorrendo em enriquecimento ilícito, prejuízo horário ou atos que atentem contra os princípios da administração. Para se configurar como enriquecimento ilícito, é necessário que haja um dolo. Dolo, aliás, que é presente tanto no enriquecimento quanto no prejuízo e atos que atentem contra os princípios da administração. Alexandre, necessita de um dolo específico? Não, pode ser dolo genérico. O que eu exijo é o elemento subjetivo, é a má-fé. A simples incompetência do administrador público não pode se configurar como ato de improbidade, mas não retira a responsabilização do âmbito administrativo. Então, se a pessoa é uma pessoa que não toma o cuidado, é uma pessoa mal instruída, é uma pessoa não preparada para administrar e gerir a coisa pública, afinal de contas nós estamos numa república, então eu estou falando de gerir coisa pública, res, coisa pública, coisa pública. Se eu estou numa república federativa do Brasil, o administrador, ele tem que ter conhecimento de como funciona a administração. Sabemos também que isso não é verdade. Há pessoas que são eleitas pelo povo e que não demonstram capacidade para representar e pleitear os seus direitos e fazer representar o povo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Não vou discutir sobre política, apenas estou colocando uma situação que isso é questionável. Passamos por situação recente em que a pessoa foi obrigada a comprovar que sabia escrever. Mas a vontade do povo foi elegê-lo, então ele estava eleito. E é sobre isso que eu estou falando. Não nesse caso concreto, mas vamos imaginar nas 5.565 cidades. São 5.565 municípios pelo Brasil. Será que todas as autoridades municipais têm conhecimento do funcionamento da administração?
Tem funcionamento de como é efetivamente a gestão pública? Tem condições de gerir o que é público? É sobre isso que nós estamos falando. Pode ser que não. O simples descuido, mas ele não tendo má fé em desobedecer os princípios e praticar o ato, não se configura como improbidade administrativa. Então, a improbidade é uma situação que requer a má fé do agente público, é uma situação que requer o dolo, e a única que admite a forma culposa é prejuízo ao erário. Então eu tenho que ter dolo na minha conduta para praticar um enriquecimento ilícito e atos que atentem contra os princípios da administração. Prejuízo ao erário, basta a forma culposa, nem precisa dolosa. Eu só quero tentar entender o seguinte, isso é tão óbvio, como seria eu me enriquecer com culpa? Imagina, fui negligente e me enriqueci. Não faz muito sentido. Então, o enriquecimento ilícito exige o dolo. Mas, Alexandre, é um dolo específico? É um dolo que tem a finalidade específica? Não, basta o dolo genérico. Basta já entrar de má fé, basta já entrar com a má intenção para se configurar um ato de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa são infrações no âmbito administrativo, são infrações no âmbito penal, na maioria das vezes, e são infrações nos termos da lei de improbidade administrativa. Então, a improbidade, ela é no sentido amplo, lato sensu, no sentido estrito, estrito sensu. A lei 8429 de 92, que é a LIA, é no sentido estrito sensu. Pois a improbidade, ela é conceituada como corrupção, falta de honestidade, falta de moralidade. E isso pode incorrer ou não em crime previsto no Código Penal ou na lei extravagante criminal. Seguindo a sequência das sanções, nós temos por prejuízo ao erário suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 2 vezes o valor do prejuízo ao erário. Temos ainda perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, porque se configura com prejuízo ao erário, tem que ter o prejuízo ao erário para se configurar nessa modalidade, e pode haver perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio em decorrência de prejuízo ao erário. Ué, Alexandre, você não me falou que prejuízo ao erário a pessoa ou a agente não pode se enriquecer? E não pode mesmo. Mas se pelo ato dele, negligente ou de facilitação, terceiros se enriquecerem, esse terceiro vai ter perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio. Então as sanções, elas podem se cumular. Importante ressaltar que quando se trata de prejuízo ao erário tem que ser devidamente comprovado e não presumido. Então, para se configurar como ato de prejuízo ao erário, eu tenho que comprovar efetivamente o prejuízo. Não basta a presunção. Senão, eu retiraria do agente público a responsabilidade subjetiva e colocaria para ele uma responsabilidade objetiva, o que não é o caso. Então, nós temos aí uma situação de responsabilização pelos atos. Qual das modalidades admite a forma culposa? Só prejuízo ao erário. Quais são as sanções por ato de improbidade que diz respeito aos princípios da administração? Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Multa civil de até 100 vezes. 100 vezes o quê? Já que não há enriquecimento nem prejuízo. 100 vezes a remuneração ou salário. Fica proibido de contratar com a administração por 3 anos. Não há que se falar em perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio porque não há nenhuma forma de enriquecimento. Eu desobedeço os princípios. Só se admite a forma dolosa. Dolo este que pode ser genérico, não precisa ser específico. Bom, se nós já vimos que cada uma dessas modalidades tem as suas sanções, algumas gradativas e outras não, é preciso esclarecer que a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública por ato de improbidade administrativa nos termos da lei de improbidade administrativa só se dá mediante sentença judicial transitada em julgado. O que eu quero dizer com isso
é que essas duas punições somente quando não houver mais possibilidade de recurso. As demais é possível estabelecer em medidas cautelares ou de forma preliminar? Sim. Como regra, desde que estejam presentes dois requisitos de uma medida cautelar, de uma liminar. Qual é? Fumus bonis iuris e periculum in mora. Fumaça do bom direito, traduzindo, e perigo da demora. Se eu tiver presente esses requisitos, pode ser que eu consiga e obtenha êxito nessa decretação. Cabe ressaltar que quem vai decretar vai ser o magistrado, pois o ato de improbidade administrativa, apesar de ter o nome de improbidade administrativa, tem uma ação que acontece no juízo cível. A natureza da ação de improbidade administrativa é a natureza de ação civil pública e específica por ato de improbidade administrativa, pois ela tem uma lei própria que a rege. Isso quer dizer que ela corre no juízo cível. Aplica-se disposições subsidiárias da Lei de Ação Civil Pública, 7437. Entretanto, tem uma legislação específica para isso. Ela é tão híbrida, esse procedimento, que ele se inicia no âmbito da administração e termina no âmbito judicial. E, inclusive, nas inquirições e depoimentos da ação de improbidade, se aplica a disposição processual penal. Hipótese que vai se aplicar à disposição do Código de Processo Penal. Essas sanções só podem ser aplicadas pelo magistrado. Em algumas sanções, ele ainda tem que analisar que tipo de punição ele vai aplicar, como o fato ocorreu, dano que trouxe para o serviço. E se a pessoa que praticou o ato de improbidade, o agente ímprobo, se arrepender? Pode ele fazer uma transação ou acordo? Diz o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa que não. Não cabe transação ou acordo por ato de improbidade administrativa. Então não existe aquela figura do direito penal da delação premiada. Não há. Então, uma vez praticado o ato de improbidade, a administração pública vai percorrer o interesse público para buscar a condenação e o ressarcimento erário, que é justamente o incentivo e o estímulo maior da lei de improbidade. Porque se for crime, você vai responder na ação penal, na ação criminal. Então, o que se busca nesse contexto da lei de improbidade é voltar aquilo que foi da administração, expurgar o agente ímprobo da administração e manter com regularidade e exemplo para os demais para que ele não siga. É a essência da ação de improbidade administrativa. Existe diferença, então, Alexandre, entre o ato de improbidade administrativa e da ação administrativa? Sim. Possui naturezas jurídicas diferentes? Sim. Eu tenho sanções políticas, administrativas e civis. Mas a ação de improbidade administrativa é uma ação civil pública, que corre no juízo cível. Então existe essa caracterização e essa distinção. Tem prazo para a propositura da ação de improbidade administrativa? Tem. Lá no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, ele traz os prazos para a propositura da ação de improbidade e determina o seguinte: se ele for servidor efetivo, se aplica a disposição do caso de demissão da lei e do regime jurídico único dele. No caso da Lei 8.112 de 90, a demissão e os casos de demissão estão previstos no artigo 132. E o prazo para aplicar a pena de demissão são 5 anos. Então, esse mesmo prazo é o prazo para a propositura da ação de improbidade administrativa em relação ao ocupante de cargo efetivo. Quando esse agente público detém um cargo em comissão, que é em razão de mandato, como, por exemplo, em agências reguladoras, ou se trata de um mandato eletivo, no caso de deputado, vereador, prefeito, tem 5 anos após o término do mandato. Hipótese que também criou discussão doutrinária e já está decidida pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Em caso de reeleição, como funciona esses 5 anos? É contado do término do segundo mandato.
Então, olha que interessante. Eu vou ter um mandato, que como regra sabemos que o mandato é de 4 anos, exceto no de senador, que são 8 anos. Se eu fui reeleito, eu cumpri 4 e dei continuidade com outro mandato, mais 4. Então, depois do término do mandato, eu tenho 5 anos para a propositura da ação de improbidade. A partir do momento em que eu posso propor a ação de improbidade dentro desse prazo, o agente público vai ter que se defender. E ele vai ter que provar a sua inocência e a administração vai ter que provar a sua culpabilidade. Afinal de contas, segundo o Supremo Tribunal Federal, a regra é a presunção de inocência. A exceção é a culpabilidade. A regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Então, com fundamento nisso, é que nós temos que analisar também a lei de improbidade. Apesar de sabermos que a ação corre no juízo civil e ela não é criminal. A partir do momento em que eu vou promover a ação de improbidade, em que eu consigo efetivar as sanções da lei de improbidade administrativa, pode a administração pública repor o erário, inclusive com medidas cautelares de indisponibilidade dos bens e até mesmo do sequestro. Se a administração não conseguir reaver aquele prejuízo erário no primeiro momento, ela pode posteriormente promover a ação de ressarcimento? A resposta é divergente, mas para efeito de entendimento é que sim. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Segundo o entendimento do STJ, as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Então, é esse entendimento que nós vamos levar. É bem verdade que a decisão no próprio STJ, entretanto, foi uma decisão minoritária, que se aplicou à disposição do prazo quinquenal. Essa decisão foi uma decisão específica, mas o entendimento majoritário, o entendimento que se tem é de que as ações de ressarcimento erário são imprescritíveis. Isso quer dizer que elas podem ser cobradas a qualquer tempo. A pena, ela é personalíssima. A pena, ela é pessoal. Mas pode ser que eu vá cobrar do sucessor. Quando se fala em cobrança dessa situação do sucessor, significa dizer que ele tem que ter aceitado a condição de sucessor, tem que ter aceitado a condição de herdeiro, ele tem que ter recebido a herança. E essa disposição de cobrança em cima dele vai ficar limitada ao valor da herança. Não posso cobrar do patrimônio pessoal do sucessor valores que ultrapassam o limite da herança. A própria disposição da Lei de Improbidade Administrativa no artigo 8º determina essa situação. Diz que ele, para poder cobrar, vai ficar limitado ao valor da herança do decujus, não podendo passar da pessoa do acusado. Alexandre, o que você falou? Decujus. Pois é, o morto, né, o falecido, a expressão em latim para representar o falecido. Com fundamento nessas punições, nessas sanções que estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa, com fundamento nos prazos que eu tenho para aplicar medidas cautelares, como indisponibilidade, sequestro e até perdimento dos bens, todos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, é que nós vamos ouvir a pergunta do nosso aluno. Olá, professor Alexandre, meu nome é Danilo Li. Gostaria de saber se as medidas de indisponibilidade, sequestro e perdimento têm a mesma natureza jurídica. Pois é, Danilo. O que acontece é o seguinte: sequestro, perdimento e indisponibilidade são medidas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? A indisponibilidade é uma medida cautelar que mantém a titularidade e posse, só que eu não posso alienar esse bem. O sequestro, eu retiro a posse e é uma medida judicial cautelar, mas eu mantenho a titularidade. E no perdimento, eu retiro a titularidade da propriedade e a posse,
do agente ímprobo. Então, estamos diante de conceitos distintos na lei de improbidade administrativa. Além dessas disposições que tem das sanções, é importante ressaltar que a perda da função pública pode se dar também nos termos do artigo 13, que fala justamente sobre a investidura do agente público nesse cargo público, nesse emprego público. O agente público é obrigado a fazer a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e, se for o caso, dos seus dependentes. Na medida em que ele omite essa informação ou presta falsamente, ele incorre na perda da função pública. E detalhe, é com a pena de demissão a bem do serviço público, ela vem agravada. Interessante que esse dispositivo traz um conflito com a Lei 8.112, que na Lei 8.112, nos requisitos para a posse, está a declaração de bens e valores do servidor, do funcionário, e não dos dependentes. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, ela estende o rol de pessoas que têm que apresentar a declaração. Tal situação, inclusive, já foi objeto de deliberação da Secretaria de Recursos Humanos na Administração Pública Federal, no sentido de que, se você assinar um termo permitindo à administração pública a visualizar a sua declaração do imposto de renda, né, o extrato da declaração, não há necessidade de você entregá-la anualmente. Então, essa é uma disposição que está prevista na própria Lei de Improbidade Administrativa. A LIA, chamada de Lei de Improbidade Administrativa, visa justamente dar esse condão de impor uma boa administração. Visualizamos que ela é responsável pela boa conduta do administrador público, pautado nas obediências dos princípios constitucionais e administrativos. Existem princípios da administração que são expressos na própria Constituição e existem outros princípios que são implícitos em legislações. Uma legislação que traz bastante princípio no funcionamento da administração, e aí ela é pautada porque é uma lei federal, é a Lei 9784 de 99. Nos estados possuem legislações também estaduais. O próprio estado do Rio de Janeiro, por exemplo, possui a Lei 5427 de 2009, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração estadual do Rio de Janeiro. Ela traz outros princípios importantes, inclusive princípios em forma de aplicações e disposições para se obedecer, para que a administração pública esteja pautada naqueles princípios. Justamente porque a administração pública ela deve seguir uma boa administração, porque o administrador público é pautado por poderes e deveres administrativos. E é com foco nisso que nós estamos aqui, estudando a Lei de Improbidade Administrativa. Um aspecto importante que a gente tem que analisar sobre a ação de improbidade administrativa é relativo também em razão do foro, se ela possui ou não foro especial. A Constituição Federal traz em seus dispositivos a normatização de foro privilegiado em razão de crimes. Só que improbidade administrativa não é crime. A administração pública tem que pautar-se em obediência aos princípios. Então, eu diria para você que a ação de improbidade administrativa ela só vai respeitar algum tipo de foro qualificado ou privilegiado se tiver previsão expressa constitucional. Não pode lei tratar de competência e de foro privilegiado dessas autoridades. Tanto é que já foi declarado inconstitucional o dispositivo que tentava falar e versar sobre esse tema, justamente porque quem pode dispor sobre regra de competência de tribunal é a Constituição Federal. Então, estamos diante de uma normatização constitucional. Hipótese que não cabe ao legislador secundário, que não cabe ao legislador prever e determinar. Somente ao constituinte. É competência constitucional. Então, é dever dele assim fazer. Em relação ainda ao tema agente público e improbidade administrativa, temos a relação que se aplica em razão de outros
crimes previstos em leis extravagantes. Por exemplo, nós temos a lei de combate de ação organizada, nós temos a lei de crimes contra o colarinho branco. São legislações que versam e visam dar a interpretação maior do que é a improbidade administrativa, não se restringindo ao âmbito, não se restringindo ao mandamento de uma única lei, que é a 8429 de 92. Vimos no nosso curso as regras de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração. Vimos ainda que a única modalidade que admite a forma culposa é de prejuízo ao erário. Vimos que as sanções podem ser divididas em sanções gradativas e sanções não gradativas. Por isso que você tem que estudar a legislação. Por isso que você tem que ter um entendimento da Lei 8429, mas não pautar-se apenas nisso. Afinal de contas, são mais de 40 mil processos envolvendo corrupção, envolvendo improbidade. E desses mais de 40 mil processos, apenas 20 mil foram julgados e decididos. Só de improbidade no sentido estrito ou no sentido restrito, são 15 mil ações de improbidade, das quais apenas 5 mil foram julgadas. Por isso que o CNJ, através da meta 18, quer alcançar o resultado e o objetivo de julgar as ações que foram distribuídas até 31 de dezembro de 2011 até o final de 31 de dezembro de 2013. Eles querem acabar com todas as ações que foram distribuídas. Justamente também porque eles têm um aspecto social. Tem que mostrar para a sociedade que o Poder Judiciário está atento aos crimes, está atento à corrupção, está atento aos atos de improbidade. Então tem que ser dada uma resposta. Então é com base nessas reuniões, com base nesses congressos, nessas convenções, é que está se fazendo isso. Em abril, o CNJ deu um curso para mais de 420 membros do Poder Judiciário, magistrados, assistirem, que foi o maior número de inscritos para tentar aplicar as disposições nos tribunais ACOR, ou seja, nos tribunais iniciais, as disposições e os entendimentos que tem sobre improbidade administrativa. Porque muitos tribunais estão recebendo várias e várias ações. E aí está a indecisão. Se aplica, se recebe, é privilegiado, foro, não é? Como funciona isso? Com base nisso é que está se tentando dar um entendimento. Então, e esse entendimento é que vai ocorrer nos tribunais. Então, essa medida punitiva, essa medida sancionatória que vai começar a acontecer e que estarão acontecendo, porque o Poder Judiciário está com foco nesse sentido de combater a corrupção, de combater a improbidade, é que está tendo essa mudança de entendimento. E a partir desse momento, dessas discussões, de casos concretos, inclusive, é que eles vão chegar a uma decisão. Por isso que o Supremo Tribunal Federal quer, por isso que o Conselho Nacional de Justiça quer, por isso que o Superior Tribunal de Justiça quer combater a corrupção. Chegou a hora do próprio poder público extirpar esse câncer que é a corrupção no âmbito da administração. É com foco nisso que nós estamos aqui debatendo esse tema tão atual, que é a improbidade administrativa. Infelizmente, conforme as pessoas vão cada vez mais se qualificando, conforme as pessoas vão cada vez mais estudando, no meio dessas pessoas tem já malignos, tem pessoas que já ingressam na administração com a má-fé, no intuito de se dar bem, no intuito de vou arrecadar, vou roubar, vou fazer, porque estamos no país da impunidade. E é nesse foco, é nesse objetivo que o Poder Judiciário está se movimentando para fazer o combate. E com isso, estão chegando a um uníssono de decisões para que possa todo mundo andar junto, tanto do ponto de vista constitucional, que aí cabe ao STF como guardião da Constituição, quanto do ponto de vista do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, da uniformidade e aplicação das leis. Então o CNJ está fazendo esse meio campo justamente para que todos os magistrados, apesar de nós sabermos que têm independência funcional, possam aplicar tranquilamente as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Cabe ressaltar
que essas sanções podem ser aplicadas cumulativamente ou não. Então, não necessariamente eu tenho que aplicar todas as sanções previstas na lei de improbidade administrativa. Tranquilo? Então, vou aguardar vocês na nossa próxima aula para darmos continuidade sobre o tema improbidade administrativa. Aguardo vocês. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.